Como manda a tradição, a Band promoveu neste domingo os primeiros debates aos governos estaduais. Cobertura completa, transmissão simultânea aqui da Band News FM, encontros que aconteceram em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no Amazonas, na Paraíba e também no Distrito Federal, claro, para ajudar o eleitor a escolher o candidato que vai comandar o seu estado a partir de 2023. Vamos lá então girar toda a nossa equipe para trazer os detalhes desses debates, começando por São Paulo, onde os três mais bem colocados nas pesquisas, Fernando Haddad do PT, o atual governador Rodrigo Garcia do PSDB e Tarcísio de Freitas do Republicanos partiram para o embate. Logo no comecinho do debate, Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas trocaram acusações quando falavam sobre educação. E por falar em pergunta, já que o candidato Haddad me fez pergunta, eu vou fazer uma pergunta, mas agora para a plateia. Vou pedir para todo mundo entrar no Google e digitar aí, pior prefeito de São Paulo. Depois me falem as respostas. Antes de mais nada, como eu fui agredido aqui pelo Tarcísio, quem for ao Google, digita genocida. Vocês vão ter uma surpresa também, para saber quem matou mais de 600 mil brasileiros por não ter comprado a vacina quando ela lhe foi oferecida. E pior do que isso, Tarcísio, foi cortar o auxílio emergencial antes de vacinar as pessoas. Em outro momento, Rodrigo Garcia, ao falar sobre obras inacabadas, citou a Lava Jato e culpou o PT por esqueletos deixados em São Paulo. Obra parada precisa de ação. Aliás, o prefeito Fernando Haddad, quando governava a cidade de São Paulo, deixou muitos esqueletos aqui na cidade. Na área da saúde, e é um pecado que isso tenha acontecido, vários esqueletos de UPAs que agora o prefeito Bruno Covas e agora o prefeito Ricardo Nunes estão podendo entregar, né? Quando eu fui prefeito de São Paulo, eu realizei o maior investimento dos últimos 30 anos na cidade de São Paulo. Quase 6 bilhões de investimento ao ano. E as obras que eu comecei, todas foram concluídas com dinheiro, ou que eu deixei em caixa, ou com fluxo de recursos, fruto da renegociação da dívida de São Paulo com a União. Fora do cenário eleitoral, o ex-governador de São Paulo, João Dória, foi lembrado por Tarcísio de Freitas, que acusou Rodrigo Garcia de querer escondê-lo na campanha. Vou fazer a minha pergunta para o candidato do Dória, Rodrigo Garcia. E eu queria perguntar, governador, o seguinte: você participou e se coloca como novo, mas esteve nesse tempo final, aí, nesse tempo do PSDB em várias gestões, inclusive nessa última, que foi a gestão do aumento de impostos, foi a gestão do fechamento de comércios, foi a gestão do afastamento de crianças da sala de aula. O que faltou? Como acreditar nas promessas se quando você pôde, você não fez? E o Dória, seu padrinho, onde ele está? Tarcísio, quem tem padrinho aqui é você. Aliás, quem precisa de padrinho aqui é você. Eu sou candidato da minha história. Eu tenho mais de 24 anos dedicado a São Paulo, trabalhando por São Paulo, ao lado de homens e mulheres que ajudaram a construir esse estado. Até o ano passado, vocês estavam escolhendo ainda o estado que você ia disputar a eleição. Além de Fernando Haddad, Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas participaram do debate em São Paulo os candidatos do PDT, Elvis César, e do Novo, Vinícius Poit. Deixa eu aproveitar que a gente foi trocar de estado para informar o nosso ouvinte que a Carla Bigato está de férias. Folga, né? Folga nessa semana, não isso. Dá para chamar não são férias. 5 dias de férias, não. Até porque ela participa do 1001. Exatamente. Mas nessa semana não estará conosco. Volta na segunda-feira da semana que vem. Vamos seguir agora então com o Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro no Rio se tornou o principal alvo dos adversários. O Cristiano Pinho vai contar os detalhes de como foi o confronto no Rio. Marcelo Freixo, do PSB, fez críticas ao atual governador sobre as contratações secretas da Fundação Centro de Estudos e Pesquisas do Estado. Eu quero saber o seguinte: você é culpado pelos fantasmas ou você é incompetente porque não viu todas as pessoas que estavam do seu lado roubarem? Castro acusou Freixo de, enquanto deputado federal, não destinar emendas parlamentares à Baixada Fluminense. Para ele, a Baixada não é importante, porque ele nunca se preocupou com o morador da Baixada. Talvez ele não saiba nem onde fique a Baixada. Paulo Ganimi, do Novo, e Rodrigo Neves, do PDT, foram para cima de Cláudio Castro e Marcelo Freixo. Ganimi criticou o trabalho do deputado federal na Câmara. Seu partido foi ao STF para dar condições de trabalho ao bandido.
proibindo operações policiais no Rio de Janeiro. Já o ex-prefeito de Niterói questionou a gestão da saúde, em especial no combate à Covid-19. O que a gente teve, infelizmente, foram os casos de má gestão, de desvio, de corrupção na área da saúde do governo Witzel Cláudio Castro. Saúde, por sinal, foi um dos temas mais recorrentes. Os candidatos debateram ideias ainda sobre combate à fome, melhorias nos transportes e segurança pública. Bom, em Minas Gerais, os ataques se concentraram em Romeu Zema. Por quê? Porque o Zema cancelou a participação no debate, faltando menos de uma hora. Papelão, né, do Zema? Não, alegou uma indisposição, né? Gabriele Álvares. O primeiro encontro dos candidatos ao governo de Minas é marcado pela ausência do atual chefe do Executivo Estadual, Romeu Zema do Novo, que concorre à reeleição. Ele chegou a confirmar presença, mandou assessores que participaram do sorteio, mas 50 minutos antes do debate enviou um comunicado afirmando que não viria por causa de uma indisposição. Com isso, 4 dos 5 candidatos que cumprem os critérios de representação do Tribunal Superior Eleitoral participaram do encontro. Alexandre Calil, do PSD, Carlos Viana, do PL, Lorene Figueiredo, do PSOL e Marcos Pestana, do PSDB. Ao longo do debate, todos os candidatos lembraram a ausência de Zema, situação que foi ironizada por Calil. Olha, ainda bem que é o governador que está aqui, né? Você imagina se está faltando o Juscelino Kubitschek, se está faltando o Itamar, se está faltando o Tancredo. Então, Orion, se você não fala, nós não íamos quase nem notar. O resumo completo do debate ao governo de Minas você acompanha ao longo da programação local da Rádio Band News Belo Horizonte. Bom, a gente vai ter a possibilidade de falar mais sobre esse encontro aqui de Minas Gerais e dos outros tantos debates que aconteceram ontem, mas nesse caso aqui, a segurança do Romeu Zema foi até os estúdios da Band, fez toda a vistoria habitual, horas antes ali da realização do debate. Os assessores de Romeu Zema estiveram também na Band para participar do sorteio e tal, tudo 1 hora antes da realização do debate. E aí, faltando 50 minutos para o início do debate, Romeu Zema alegou em uma nota que estava indisposto para ir ao debate. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite foi criticado por renunciar ao cargo e Onyx Lorenzoni tentou colar em Jair Bolsonaro. Fala aí, Gilberto Echauri. 8 dos 10 candidatos ao governo gaúcho participaram do primeiro debate na sede da Band em Porto Alegre neste domingo. O programa, dividido em 5 blocos, contou com a participação de Edgar Preto, do PT, Eduardo Leite, do PSDB, Luiz Carlos Reins, do Progressistas, Onyx Lorenzoni, do PL, Ricardo Jobim, do Novo, Roberto Argenta, do PSC, Vicente Bogo, do PSB e Vieira da Cunha, do PDT. Eduardo Leite, que lidera as pesquisas de intenção de voto, foi o principal alvo de ataques dos candidatos, seja por ter se candidatado à reeleição depois de ter dito que não o faria, ou por conta da aposentadoria recebida por ex-governadores, da qual ele abriu mão depois da repercussão negativa. Optei por abrir mão dessa remuneração justamente para que nós possamos discutir em debate como esse o que deve ser feito para o nosso Estado. E o debate também foi marcado por discussões sobre o cenário nacional, como esta entre Edgar Preto, do PT, e Onyx Lorenzoni, do PL. Eu represento um governo que sucedeu o seu. Nós recebemos o Brasil completamente destruído pela roubalheira do Petrolão, pela roubalheira do Mensalão. O senhor sabe disso? Onyx, Caixa 2, confesso, não pode falar em corrupção. Você estava mais preocupado em fazer passeio de moto com o capitão. O resumo completo do debate gaúcho você acompanha ao longo da programação da Band News Porto Alegre. No Paraná, sem Ratinho Júnior, os candidatos trataram de assuntos como segurança e obras. Davi Musso. No Paraná, o primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado registrou a presença de 8 dos 9 candidatos ao Palácio Iguaçu. O candidato à reeleição e atual governador do estado, Ratinho Júnior, do PSB, não foi ao debate. Ele alegou ter um conflito de agenda, um evento em Maringá, no norte do Paraná. Entre os principais temas discutidos no encontro, as políticas de segurança pública, as obras da engorda da orla da Praia de Matinhos, no litoral, e o pedágio, tema que permeia o debate político do estado nas últimas 2 décadas. Raquel, quem mais foi desleal com a família de bem paranaense quando o assunto é pedágio? Foi o atual governador ou foi o senhor? Pergunta malandra, mal intencionada.
Não, 42 vezes eu recusei o aumento do pedágio. Participaram do encontro Roberto Requião, do PT, Ricardo Gomide, do PDT, Ângela Machado, do PSOL, Johnny Correia, do Democracia Cristã, Ivan Bernardo, do PSTU, Solange Bueno, do PMN, Viviane Mota, do PCB e Adriano Teixeira, do PCO. No total, foram quase 3 horas de embate entre os candidatos. Bem, no Distrito Federal, debate também, que você acompanhou em transmissão simultânea aqui na Band News FM, nesse caso, reunindo 7 candidatos. Fala, Márcio Rocha. O primeiro debate da Band Brasília envolvendo os candidatos ao governo do Distrito Federal teve embates envolvendo a reabertura do Teatro Nacional, monumento no centro da capital do país e que está fechado desde 2014, além do combate à corrupção e os atos do governo durante a pandemia da Covid-19. Participaram Ibanez Rocha, do MDB, Leila Barros, do PDT, Isalci Lucas, do PSDB, Rafael Parente, do PSB, Leandro Graz, do PV, Queca Bagno, do PSOL e Paulo Otávio, do PSD. Candidato à reeleição, o governador Ibanez Rocha defendeu as medidas feitas pelo governo na área da segurança. Fizemos todo um investimento na área de segurança, a contratação de 1.800 novos bombeiros e fizemos um investimento em equipamentos como nunca existiu na história do Distrito Federal. O resumo completo do primeiro debate para governador do Distrito Federal você ouve ao longo da programação local da Band News FM. Na Bahia, mais uma ausência importante, a de ACM Neto. E ele acabou virando o principal alvo dos adversários, Léo Souza. Jerônimo Rodrigues, do PT, João Roma, do PL e Kleber Rosa, do PSOL, discutiram questões sobre segurança, saúde e educação durante 1 hora e 40 minutos no debate da Band deste domingo. Os candidatos ao governo da Bahia são estreantes na disputa por um cargo executivo e também em debates eleitorais e criticaram a ausência de ACM Neto, do União Brasil, pela ausência no primeiro encontro do primeiro turno. Jerônimo Rodrigues falou sobre o compromisso com o debate. É o respeito que tanto a Band quanto nós, candidatos, temos que ter para a sociedade como um todo, porque esse debate ele repercute nos blogs, nos jornais, é importante as pessoas saberem disso. João Roma destacou o debate como instrumento para a democracia. Lamentável a ausência do ex-prefeito ACM Neto, que mais uma vez fugiu. Talvez esteja fugindo da verdade. Kleber Rosa avaliou o evento de forma positiva. Acho que foi um debate interessante, acho que ficou evidente as diferenças entre cada um dos candidatos. 2 pedidos de direito de resposta foram solicitados e indeferidos pela comissão jurídica do debate. No Amazonas, 6 candidatos participaram do encontro. Fala aí, Arthur Coelho. O debate realizado no Amazonas reuniu 6 dos 7 candidatos ao governo do estado com a ausência do atual governador Wilson Lima, do União Brasil. O primeiro encontro com os candidatos ao governo contou com retransmissão pela Band News FM em Manaus. O debate teve quase 2 horas e meia de duração. Compareceram Amazonino Mendes, do Cidadania, Carol Braz, do PDT, Eduardo Braga, do MDB, Henrique Oliveira, do Podemos, Israel Tuiuca, do PSOL e Ricardo Nicolau, do Solidariedade. Wilson Lima justificou a ausência por cumprir a agenda no interior do estado. Apesar disso, não foi poupado de ataques dos concorrentes. Braga e Amazonino criticaram a atual gestão. Portanto, o que percebo, e sem nenhuma razão aqui pessoal, mas sim como cidadão, é um governo omisso e ausente. A população não tem hospital, não tem remédio, não se alimenta. É um escárnio. É um absurdo. Não há governo. Literalmente, o governo é isso. Cadeira vazia. Não tem nada. Na Paraíba, o debate reuniu 7 candidatos. Oscar Neto. 7 candidatos ao governo da Paraíba participaram de um primeiro debate promovido pela TV Band Manaíra com transmissão da Band News FM em João Pessoa. Estiveram presentes Adjane Simplício, do PSOL, João Azevedo, do PSB, Pedro Cunha Lima, do PSDB, Nilvan Ferreira, do PL, Veneziano Vital, do MDB, Major Fábio, do PRTB e Antônio Nascimento, do PSTU. João Azevedo, por sua vez, defendeu que os recursos do Estado estão sendo bem aplicados. Entendemos que o orçamento ele é bem gerido a partir do Poder Executivo em educação, saúde e segurança pública, como nós desenvolvemos. Já Veneziano Vital, do Rego, do MDB, propôs mudanças na gestão estadual. O distanciamento se deu pela atual gestão em relação aos compromissos feitos em 2018. Tanto é que eu estou aqui exatamente para mostrar que continuo com a mesma disposição de fazer a mudança. Com a participação de Fátima Bezerra, do PT, Stevenson Valentim, do Podemos,
Fábio Dantas, do Solidariedade, Daniel Moraes, do PSOL e Clorissa Linhares, do PMB. Onde houver segundo turno, os encontros da Band entre os candidatos aos governos estaduais estão marcados para o dia 5 de outubro, 3 dias após a realização do primeiro turno, uma quarta-feira. E após esses debates de ontem, no programa especial Canal Livre da Band, o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda diz que o encontro antes do início da propaganda no rádio e na TV é uma oportunidade única para os eleitores. É uma situação privilegiada do ponto de vista do espectador. Ele pode formar uma ideia sobre o preparo, sobre o currículo dos candidatos, sobre o apanhado conjunto ali das suas propostas e até sobre o caráter dos elementos que se colocam na disputa, no caso, nas disputas do governo estadual. Sobre a ausência de alguns líderes nas pesquisas nos debates, e a gente falava disso agora há pouquinho no caso de Minas Gerais, não é? O diretor nacional de jornalismo do Grupo Bandeirantes, Fernando Mitre, afirmou que a atitude é um erro mais do que comprovado em eleições passadas. Ele citou exatamente o caso de Romeu Zema, que cancelou a participação faltando menos de 1 hora para o debate. Isso que o governador Zema fez é um equívoco que vem aí há muitos anos, de vez em quando. Esse equívoco ocorre em alguma campanha. Não tem conversa sobre isso, já está provado. Você, quando não aparece, não comparece a um debate, você está fugindo. Pode ser que fugir signifique alguma fuga também de uma perda maior, pode ser, mas é sempre uma fuga e é sempre uma perda. Candidatos subestimam, o poder da imagem de uma cadeira vazia, sendo mostrada ali o tempo todo, até porque o candidato que se ausenta do debate tende a ser citado. E quando é citado, a câmera vai direto no local que deveria ser o dele. Em alguns estados, os candidatos à presidência da República, principalmente Lula e Jair Bolsonaro, foram lembrados. Mas o cientista político Fernando Schiller adianta que nem sempre a discussão nacional entra na seara estadual. Você tem um perfil de candidatura que vai tentar nacionalizar. Aqui em São Paulo, é claro, você teve Tarcísio de um lado, Tarcísio Freitas de um lado, Fernando Haddad do outro, com uma tendência à nacionalização, mas uma tendência, não é uma campanha nacionalizada, é uma tendência à nacionalização. E você tem um outro perfil de candidatura que não quer nacionalizar, que tem o discurso da regionalidade. Isso você vai ter lá na Bahia com a Semineto, você vai ter lá no Rio Grande do Sul com o Eduardo Leite, você pode inclusive ter no Rio de Janeiro com o Cláudio Castro. E já fica o nosso convite, Megali falava agora há pouquinho, no próximo dia 28, domingo também, a Band realiza o primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto. O encontro vai ser um pool de veículos de comunicação, então além do Grupo Bandeirantes, Portal UOL, Jornal Folha de São Paulo e a TV Cultura, tudo, claro, com cobertura completa e transmissão simultânea da Band News FM. E olha, saiu pesquisa fresquinha hoje, hein? Pesquisa BTG-FSB. Acabou de sair e ela mostra que em 2 semanas a vantagem de Lula sobre Jair Bolsonaro caiu 6 pontos no primeiro turno da disputa pelo Palácio do Planalto. No levantamento estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados, Lula aparece com 41% das intenções de voto, contra 34% de Bolsonaro, uma diferença de 7 pontos. Só que no fim de julho, Lula tinha 44, perdeu 3, e o presidente 31, ganhou 3. Ciro Gomes, do PDT, tem 7%, Simone Tebet, do MDB, 3%, e André Janones, do Avante, que desistiu da disputa para apoiar Lula, ainda aparece com 2%. Pablo Marçal, do PROS, e Emael, da Democracia Cristã, surgem com 1% cada. Não pontuaram Felipe Dávila, do Novo, Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do Unidade Popular e Roberto Jefferson, do PTB. Brancos e nulos somam 2%, 3% não responderam e 5% disseram nenhum. Na pesquisa espontânea, ou seja, quando os nomes dos candidatos não são informados, Lula tem 38% e Jair Bolsonaro 31%. Ciro Gomes aparece com 3% e Simone Tebet com 1%. Nesse caso aqui, brancos e nulos totalizam 4%. 14% não sabem e 6% disseram nenhum. Em um eventual segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 51 a 39. Uma vantagem de 12 pontos. É uma vantagem confortável? É. Só que no fim de julho, essa diferença era de 18 pontos, 54 a 36. Lula ainda bateria Ciro Gomes e Simone Tebet. Na disputa entre Ciro e Bolsonaro, o ex-ministro teria 48 e o presidente 41. E Tebet também perderia para Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno. Na pesquisa BTG-FSB,
ouviu 2.000 eleitores entre os dias 5 e 7 de agosto, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Isso é importante porque o crescimento de Bolsonaro e a queda de Lula se deram fora da margem de erro e o nível de confiança é de 95%. O levantamento, a gente tem que ler isso, foi registrado no TSE sob o número BR 08028/2022. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais. Chato, né? É chato isso, mas tem que fazer porque é exigência da legislação eleitoral. Pelo menos a lei não proíbe a gente dizer que é chato ainda. Exatamente, por enquanto. Ai, caramba, só falta essa. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre os debates realizados ontem no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos agora a outros destaques do dia. O corpo do campeão mundial de jiu-jitsu, Fernando Lô, assassinado em São Paulo, vai ser velado e sepultado hoje. O atleta foi baleado na cabeça por um policial militar de folga na madrugada de ontem, depois de uma discussão em um show. O autor dos disparos é Henrique Otávio Oliveira Veloso, que se entregou à polícia ontem após ter a prisão temporária decretada. Quem tem mais informações pra gente é o Leonardo Svaric. O tenente da Polícia Militar, Henrique Veloso, se entregou ontem após a Justiça determinar sua prisão temporária por 30 dias. Ele se apresentou primeiro à Corregedoria da Corporação e depois foi até a delegacia onde o crime foi registrado para prestar depoimento. Em seguida, ele foi encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, onde está preso neste momento. O caso aconteceu na madrugada do último domingo, de sábado para domingo, durante um show em um clube da Zona Sul de São Paulo. Segundo testemunhas, o policial estaria provocando Leandro e um grupo de amigos e, em dado momento da noite, chegou a se aproximar da mesa em que eles estavam, tomou uma garrafa e sacudiu no ar. Foi nesse momento que o lutador derrubou o homem no chão e o imobilizou. Depois que as pessoas ao redor separaram os dois, Henrique teria então sacado a sua arma e atirado uma única vez contra a cabeça de Leandro. A vítima chegou a ser levada a um hospital da região, mas não resistiu ao ferimento. Nossa Senhora. Selvageria, que loucura, um tiro na cabeça, no meio de um show. Por que um PM leva uma arma? Lembrando, a arma não é dele, a arma é do Estado. Essa arma tem que ser usada para proteção da sociedade em um show em que ele sabe que vai beber. Por que alguém entraria armado num evento como esses, aparentemente disposto a utilizar a arma? E segundo os relatos, foi ele o provocador da briga, foi ele que começou a discussão. Que selvageria, mas que seja feita a investigação. Enquanto isso, o policial, o autor dos disparos, teve a prisão temporária decretada, vai ficar pelo menos 30 dias preso, enquanto o caso é investigado. No Rio de Janeiro, o modelo Bruno Krupp, que atropelou e matou um adolescente, já está no sistema prisional. Isabelle Rangel. O desembargador Milton Fernandes de Souza, do Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio, não julgou habeas corpus impetrado pela defesa do modelo e influenciador digital Bruno Krupp. Ele teve a prisão preventiva decretada na quarta-feira, após ser indiciado pelo atropelamento e morte do estudante João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, no dia 30 de julho. Na decisão, o desembargador destacou que somente podem ser apreciados em regime de plantão pedidos referentes a fatos ocorridos fora do horário de expediente normal ou que, por algum fato estranho à vontade das partes, não pôde ser apreciado. Episódio no fim de semana também, ainda no Rio, o diplomata alemão acusado de matar o companheiro teve a prisão preventiva decretada. Leonardo Macaxeiro. A Justiça do Rio converte em preventiva a prisão do cônsul alemão Uwe Herbert Hahn, de 60 anos. Ele foi detido em flagrante na noite de sábado, suspeito de matar o marido no apartamento do casal em Ipanema, na zona sul do Rio. A defesa do cônsul pediu o relaxamento da prisão, alegando imunidade consular. Mas o magistrado entendeu que a prisão em flagrante decorrente do assassinato, cometido no interior de onde moravam, não guarda qualquer relação com as funções consulares. O corpo da vítima apresentava mais de 30 lesões na cabeça, tronco e membros, que sugerem espancamento. O casal estava junto há 20 anos e os dois tinham passaporte diplomático. Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Leandro Aslan. Segue até 9 de setembro a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação de 2022. Lançada neste domingo pelo Ministério da Saúde, a ação pretende alcançar a cobertura vacinal para a vacina contra a poliomielite de ao menos 95% do grupo de crianças de 1 a menores de 5 anos de idade.
A poliomielite é uma doença contagiosa, aguda, causada por vírus que pode provocar paralisias irreversíveis. Além disso, a campanha busca atualizar a caderneta dos menores de 15 anos que estão com vacinas pendentes. Depois da Câmara, o Senado se prepara para votar medidas provisórias que podem trancar a pauta. Fala aí, João Pedro Melo. Depois de uma reunião de líderes partidários com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, ficou definido que o Senado Federal só deve fazer uma semana de esforço concentrado após as eleições de outubro. No entanto, antes disso, a Casa Legislativa deve se dedicar à análise de medidas provisórias, que correm o risco de perder a validade durante o tempo em que alguns parlamentares estarão dedicados às campanhas nos estados. A pauta ainda não foi definida, já que depende da votação de alguns dos temas pela Câmara dos Deputados, mas há consenso entre os líderes que ao longo do mês de agosto e setembro só devem ser votados itens que não necessitem do chamado quórum qualificado. O fato é que outros temas devem seguir parados na pauta, como a sabatina dos indicados pelo presidente Jair Bolsonaro para cargos no Superior Tribunal de Justiça, além dos nomes que podem ocupar embaixadas fora do Brasil. E quem é que pega, hein? O Palmeiras se distancia dos adversários na liderança do Campeonato Brasileiro. Yuri Queiroga. A 21ª rodada do Brasileirão ainda não terminou, mas é positiva para o Palmeiras, que amplia para 6 pontos a vantagem sobre o Corinthians na liderança. O Verdão venceu o Goiás por 3-0 no Allianz Parque, gols de Mike, Rafael Veiga de pênalti e Atuesta. O Fluminense e o Atlético Paranaense ultrapassaram o Flamengo e completam o G4. O tricolor das Laranjeiras derrotou o Cuiabá por 1-0, enquanto o Furacão bateu o Atlético Mineiro de virada por 3-2 num jogo emocionante em Belo Horizonte. Vitor Roque marcou 2 vezes e Canóbio deu a vitória aos paranaenses aos 51 minutos do segundo tempo. Quem respirou nesta rodada foi o Fortaleza. Mesmo com um jogador a menos, o Leão aplicou 3-0 sobre o Internacional no Castelão e chegou aos 21 pontos. Agora o time é o 17º colocado e está a apenas 1 ponto de deixar a zona de rebaixamento. O Avaí, primeiro time fora do Z4, tem 22. Logo mais, às 8 da noite, Coritiba e Santos jogam no Couto Pereira para encerrar a rodada. Pode crer, vamos junto. Camisa da seleção brasileira, que vai ser usada na Copa do Mundo do Catar, foi divulgada pela Nike e pela CBF. Quem vai trazer os detalhes dessa camisa é a Jordana Araújo. Fala aí, Jordana. Com imagens, isso. Acompanhando. A CBF divulgou ontem a nova coleção de camisas que a seleção brasileira vestirá na Copa do Mundo no Catar em novembro. Chamada de Garra Brasileira, a nova coleção foi inspirada na onça pintada. A camisa traz pintas do animal espalhadas. A campanha contou com a participação de grandes personalidades do esporte, como os jogadores Richarlison, Marquinhos e Adriana, o velocista Paulo André e o ex-jogador Ronaldo. As peças estarão disponíveis para o público em geral a partir do dia 12 de agosto. Você gostou? Fala, Sheila. Não, ela é muito A gente feia. tava falando fora do ar. Eu achei horrorosa. Ao gosto. Mas a gente tá sendo chato? Não, com não a tá. camisa? Não tá. A camisa do Brasil sempre foi tão bonita. E a Nike sempre foi uma... Nike. CBF. Essa camisa. Não é legal. Não é. Não. A Nike sempre se caracterizou por... Eu sempre gostei mais das camisas da Adidas. As 3 listras, acho mais bonitas. Mas a Nike sempre fez camisas muito cleans, né? Muito, bonitas. Essa aí tá esquisita. Eu também Pintinha achei. de onça. Tem esse botãozinho, né, Sheila? Tem um detalhe no botão também, que quando você abre, assim, daí que você vê que a bolinha azul que cumpre o papel do botão, quando você abre, vê que ela é o símbolo da nossa bandeira, né? Claro. Então você tem ali atrás a bolinha azul, né? É igualzinho a nossa bandeira. Essa parte né? eu não achei ruim. Não? Não, eu acho que essa aí ficou legal. Foi Fui bem detalhista? sacada. Foi bem sacada. O problema, então, na onça pintada, É a onça isso? pintada, é isso. é. O pessoal tava chamando aqui de Jumba Marruá essa camisa. Uma onça bonita de olhar agateado. Pantanal. Não, fica melhor na música do Alceu do que na camisa da seleção. E a azul é mais feia ainda. Então, não A gente gostei, não. detonando as camisas. Alguém gostou? Assim, entre os ouvintes, vou convidar aqui os nossos ouvintes. 11 999 592 100. 11 999 592 100. Tava com medo de estar muito ranzinza. Não, mas os humores dos ouvintes aqui estão mais ou menos assim mesmo. Só o Leandro Rossi, é um cara mais equilibrado, né? Menos apaixonado.
E escreve aqui, calma, gente, a gente vai se acostumando. É verdade, tem isso também, verdade. a gente se acostuma a tudo, inclusive a camisas feias. Essa camisa tem tudo a ver com você, Megali. Obrigado, Ricardo. Agora são 7 horas. Começou, né? Começou. Já tem mais Correio Deselegante. Esse aqui foi só a palhinha, né? Pra camisa da seleção brasileira. Agora são 7 horas e 33 minutos. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Como é que vai, Luiz Guilherme Megali? Um abraço também para Sheila Magalhães. Oi, vamos Milton. ao placar do final de semana, acertei todos os resultados. Bem, vamos começar com o Juventude lá na Serra. Perdeu do América Mineiro por 1-0, hein? O Juventude, que é um bom time, está na lanterna no Campeonato Brasileiro, quase na Série B. E o Botafogo recebeu o Ceará. O Ceará não é bobo, não. Botafogo 1, Ceará 1. E o Avaí, em casa, ganhava de 1-0 do Corinthians até os 80, 90 minutos do segundo tempo, mas o Corinthians acabou empatando 1-1, resultado ruim para os dois. E o Atlético Goianiense recebeu o Red Bull Bragantino e venceu por 2-1, lá em Goiânia, capital do estado de Goiás, o paraíso verde plano do Brasil, e eu sou cidadão de todo o estado de Goiás. E o São Paulo, hein? Recebeu o Flamengo, não viu a cor da bola. Flamengo 2-0, mas para variar, o Gabi, ex-gol, ele fez um gol fácil, né? Porque ele só faz gol fácil de pênalti. Aí ficou provocando a torcida do São Paulo. Já o Fluminense recebeu o Cuiabá. O Fluminense está em grande fase. Já tem gente querendo o Fernando Diniz na seleção brasileira, mas eu poria o Abel Ferreira. Fluminense 1, Cuiabá 0. E o Palmeiras recebeu o Goiás, apesar de um pênalti mandrake no segundo gol, mas o Palmeiras 3-0 no Goiás. Parabéns ao Palmeiras, que é o grande líder, está com a bola cheia. Enquanto isso, tivemos aí o Fortaleza goleando o Internacional. Olha o Internacional, hein? Quebrou a cara lá em cima, lá em Fortaleza. 3-0 pro Fortaleza. E tivemos também, meu Deus do céu, o Atlético Mineiro. O que está acontecendo? Perder em casa do Mineirão por 3-2 pro Atlético Paranaense, que é um bom time com o Filipão. Mas pelo amor de Deus, pô. 3-2 em casa, tomar 3 gols do Atlético Paranaense, e vocês do Atlético querem que ainda na volta do jogo do Palmeiras vocês vão ganhar? Não dá mais não, hein? E o Coritiba e Santos jogam hoje no Alto da Glória, na capital do Paraná, e vai terminar por 1-0. Não, melhor, 1-1. Coritiba e Santos não precisa nem ter, sabe, não precisa nem ter jogo. Coritiba 1, Santos 1, um abraço para vocês e até amanhã.